Essa parada de hábitos, por que que as pessoas elas conseguem criar um hábito? Primeiro, no cérebro, vício e hábito é É a mesma igual. coisa. É Uhum. nos mesmos circuitos, depende dos praticamente os mesmos transmissores. Um vício é um hábito desadaptativo que a gente dá o nome de vício. Mas neurocientificamente é a mesma coisa. A questão é, por que que algumas pessoas conseguem formar de uma forma mais fácil? E aí, só para continuar esse raciocínio antes de responder, é, tem hábitos que você e vícios que você consegue formar mais fácil porque existe uma entrada de uma nova substância no seu corpo, como por exemplo drogas de abuso. Então, cara, você botou um negócio exógeno, tá suprafisiológico, tá além do que você produz. Obviamente é muito mais fácil você criar um vício. Por isso que drogas de abuso viciam mais fácil. Mas tem comportamentos que também podem viciar. Por exemplo, jogos de azar, redes sociais, pornografia e outros tipos de comportamentos que também viciam. A questão é, vamos tirar as drogas aqui, porque ela tem um apelativo de ser exógeno, então já é autoexplicativo por que vicia mais. Mas e nos comportamentos? Na classe de vícios comportamentais? Por que é muito mais fácil você ter um vício em uso de rede social do que você criar um vício barra hábito em exercício físico ou alimentação ou rotina? Porque a pessoa tem uma recompensa mais rápida nesse primeiro. Ela consegue uma recompensa mais rápida, porque o like é rápido, o comentário é rápido, o feedback é rápido. Ela tem muitas vezes uma percepção de estar inserida num grupo, o que é muito recompensador para o nosso cérebro. E porque ela vê mais benefícios naquilo. Então, como ela está ali, está entrando num grupo, muitas vezes consegue monetizar em cima, consegue ganhar dinheiro em cima daquilo, consegue divulgar ela ou a marca dela, ou consegue ter um reforço social de namoro, pegação, etc. ali dentro da rede social é muito mais fácil. Aham. No outro lado, você tem comportamentos que eles demoram um pouco mais para você conseguir verificar a recompensa óbvia daquele comportamento, como por exemplo o cara que começa a treinar e quer virar o Paulo Musi em um ano. Você não, Não, vai virar o Paulo Musi. ele quer virar em 3 meses. Pro Se fosse verão, um ano, pro era verão, bom. pro verão. Ele quer em um ano, mas em 3 ele reclama que estagnou. Eu tô no efeito Tô no platô. Pô, cara, em 3 meses você nem conseguiu treinar direito, bicho. Em 3 meses você tá começando a conseguir fazer as coisas, entendeu? E então, na medida em que a pessoa... Tem um artigo até que uma pesquisadora tentou quantificar quanto tempo a gente... É extremamente difícil de fazer essa pesquisa. As pesquisas, elas não têm como ser absolutamente precisas, mas elas nos dão um indicativo. E tem a melhor pesquisa nesse ramo, que é quanto tempo a gente demora para formar um hábito. E aí tem gente que fala 21 dias, tem gente que fala que precisa de 10 mil horas e não sei o quê. A melhor pesquisa que a gente tem hoje, de cunho metodológico e etc., é de uma pesquisadora chamada Jane Wardley, que ela tentou verificar quanto tempo a gente demora, ou a média das pessoas lá na pesquisa que ela fez demora, para criar 3 tipos de hábitos, que é beber mais água, comer uma fruta e fazer atividade física. Que é hábito que todo mundo acha que quer fazer. Ela percebeu que a média do tempo foi 66 dias. 2 meses e pouco. A média. Mas o desvio foi de 18 dias até 250 e poucos dias. Variava muito, então. Muito, cara. Então tem pessoas... E o que ela definiu... Praticamente ela concluiu nada, então. O que ela definiu como hábito? Mas aí tem algumas sacadas que dá pra tirar. O que ela definiu como hábito? Tem uns questionários que você consegue ver se a pessoa conseguiu automatizar aquilo. Ela definiu como um comportamento quase automático. Então a pessoa começa a relatar que teve pouco esforço cognitivo para fazer aquilo. Ela não teve que se preocupar de fazer aquilo. Ela simplesmente acordou, já pegou a água, já comeu uma fruta, já fez exercício. Ela percebeu que as pessoas que formaram rápido o hábito, 18 dias, autodeclararam ter visto mais benefícios. É simples, cara. Se você vê benefícios do seu comportamento, que a gente falou, a consequência do seu comportamento determina se ele vai continuar existindo. Sim. Se você treina e beleza, você não está querendo buscar necessariamente benefício estético, mas você começa a ver uma melhora atencional, uma melhora no sono, seu apetite melhora, seu humor regula, você fica um pouco menos impulsivo, você fica um pouco menos irritado. Posso te dar um Isso exemplo é prático benefício. disso? Do Por que favor. você fala do rápido. Existem algumas pessoas que a gente atende que têm compromissos profissionais com o físico.
Tá? Eu, por exemplo, hoje em dia, eu tenho que ficar Tudo bem. magra. Tudo bem. Mas imagina que algumas pessoas elas tiveram alguma situação que alterou que a forma física delas, elas precisam voltar rápido. Uhum. E alterou a forma física, também alterou a forma mental. Por exemplo, cirurgia. O Wesley tá aqui, ele pode contar um pouquinho pra gente, porque, por exemplo, cirurgia, você lida com dor. E a tua capacidade de controle da fome ou necessidade de recompensa no ambiente de dor Muda. é completamente diferente. Tudo bem. O que a gente faz com a pessoa? Quais são as nossas atitudes? São formas rápidas de mudança como é que fala? De atitude. Então, a primeira coisa que a gente faz, a gente combina com ele na consulta que horas que ele vai comer, quais são os horários das refeições. E a gente programa no telefone dele, no meio da consulta, a gente vai programar os seus alarmes agora. Por quê? Não é só que ele fez o alarme, é que ele viu a gente fazendo o alarme. Então ele olha e fala assim, opa, foi meu médico que fez o alarme para mim. Então já não é mais aquela coisa, eu posso me dar o bypass, mas eu não vou dar o bypass no meu médico. Então eu acerto os alarmes dele. A gente cria situações de logística, ou seja, marmita pronta. Uhum. Porque se ele tiver que Não, cozinhar, não rola. ferrou. Não existe. Ah, mas eu bebo. Tá bom, você vai na sua geladeira e você vai tirar tudo que tem de bebida da porta da geladeira, você vai colocar garrafa d'água. E você, quando você abrir a porta da sua geladeira, você vai começar da porta pro centro. E aí o que essa pessoa faz? Primeiro, ela já não tem mais a bebida lá, não tem a cervejinha, não tem o negócio, mas ela tem água. E ela vai olhar e falar o quê? Opa, a água tá fácil. E ela começa a beber água. Então são coisas pequenas, mas que aceleram essa capacidade da criação do hábito. Por quê? Porque elas estão prontas, imediatas. E aí o que é a orientação? Final de semana. Final de semana você vai cozinhar, o teu exercício é cozinhar. Por que cozinhar? Porque cozinhar é o exercício da saciedade. A saciedade, ela não vem daqui, ela não vem daqui, ela não vem daqui. A saciedade, ela vem daqui. Você vai sentindo o aroma da comida, e não é à toa que o churrasqueiro é o que menos come no O churrasco. tempo todo sentindo o cheiro. Por quê? Ele tá o tempo inteiro saciado. Olha sua mãe, que a sua mãe termina de fazer o almoço, ela senta pra almoçar, ela come pouquinho, ou então ela fala assim, ai filho, eu não vou comer agora porque eu não tô com fome. Sua avó fala assim. Por quê? Porque no preparo do alimento você vai tendo essa percepção de aroma e isso vai fazendo com que você tenha uma sinalização de saciedade aqui. Então no final de semana a gente ensina a pessoa a ser saciada e durante a semana a gente entrega aquilo pronto para não ter o erro logístico de mas eu não tinha o que comer e aí na escolha até você ter um condicionamento razoável a gente consiga fazer isso. E por que a gente faz isso? Não era mais fácil simplesmente entregar uma rotina para pessoa de dieta, de treino e se vira, né? Ou método japonês, se vira. Né? Então, para o profissional mas para a pessoa não. E assim, o que o Muzi quis basicamente falar é que automatize o processo. Deixe fácil, Exatamente. cara. Você quer beber água? Tem água na sua frente aqui, ó. Você não precisa ir lá buscar. Você quer fazer academia de manhã cedo? Cara, tenta pegar uma academia perto, porque se precisar pegar 2 ônibus, você não vai, velho. Tem exemplo prático disso, a gente montou uma academia em casa. Exato. Esse é o ano que eu tô treinando mais na minha vida inteira. E olha que interessante. O oposto é verdade. Você perguntou não só como formar bons hábitos, mas como os destruir ruins. Sim. O oposto é verdade. Se você quer destruir um hábito que você tem que é ruim, dificulte o acesso a ele. Tira Eu a ia falar cerveja isso da agora. geladeira, desinstala o iFood. Mas eu posso pegar... Deixa o celular em outro cômodo se você tem dificuldade de concentração. Bota na gaveta, desliga na gaveta no outro cômodo. É verdade que você vai eventualmente executar aqueles comportamentos. E o complicado é que você vai focar quando executou. Mas você não vai perceber quantas vezes você deixou de fazer caso aquilo tivesse de fácil acesso. Então, se plotar num gráfico de 6 meses, você provavelmente teve uma redução percentual gigantesca de execução do comportamento disfuncional. Só que você não viu isso, porque você não fez.